As crianças utilizam o desenho como uma maneira de expressar sentimentos ou emoções que não podem compreendê-lo completamente. Às vezes, desenham apenas o que lhes é familiar. Portanto, se uma criança estiver desenhando de mãos dadas com estranhos, pode indicar que algo mais está acontecendo. Esta é a terceira parte de desenhos infantis com histórias perturbadoras. Martin e sua esposa são pais de 2 filhos, uma filha de 6 anos e um filho de 3 anos. Recentemente, Martin apresentou algo perturbador que ele e sua esposa superficialmente. A filha deles, a quem chamarei de Geis, adora desenhar. Eles lhe fornecem todos os materiais de arte necessários para mantê-la quieta e entretida por horas. Geis tem uma mochila repleta de materiais da Crayola, de marcadores, lápis de cor, coroas e cartolina. Seu quarto e mochila estão repletos de desenhos, a maioria deles são normais e inocentes. No entanto, um dia, Martin encontrou uma foto no quarto de Geis que o deixou confuso. Era uma imagem de uma mulher desconhecida escondida na mão de Geis. Não se parecia com a esposa de Martin, que era loira, era uma mulher morena. Martin disse a Geis quem era uma mulher, e ela disse que era alguém que a visitava de vez em quando. Geis explicou isso como algo que uma criança de 6 anos diria sobre um amigo imaginário. Martin disse o nome da amiga, e Geis disse que se chamava Lúcia. Isso imediatamente alarmou Martin, pois esse era o nome da irmã falecida de sua esposa, que havia morrido antes do nascimento dos filhos do casal. O casal foi até o quarto da filha e pediu a Geis para explicar quem era exatamente Lúcia. Geis disse que ela a visitava às vezes quando estava desenhando. A esposa de Martin pediu a Geis para desenhar outra imagem de Lúcia, com mais detalhes. Geis estava certa em fazer isso. Desde então, Martin e sua esposa passaram a vigiar discretamente as interações de Geis com Lúcia, mantendo um pote de giz de cera para ouvir se ela estava conversando com alguém. Algumas noites depois, enquanto estavam na cozinha, o casal se reuniu com Geis conversando no quarto. Foram até lá em silêncio para ouvir o que ela estava dizendo. Embora houvesse longas pausas entre as palavras de Geis, ficou claro que ela estava conversando com algo ou alguém que os pais não podiam ver. Em certo momento, Geis familiar que lhe pediu para desenhar Martin. Foi nesse momento que Martin e sua esposa entraram na sala e perguntaram se ela estava conversando com Lúcia novamente. Geis acenou com a cabeça, dizendo que sim. Quando perguntaram onde Lúcia estava, Geis apontou para um canto vazio da sala, deixando o casal extremamente desconfortável. A esposa de Martin pediu a Geis para desenhar Lúcia novamente, com todos os detalhes. Geis casual, e depois disso, não disse mais nada. Os pais ficaram inquietos. Pouco tempo depois, Geis chamou a mãe de volta ao quarto e apresentou uma nova imagem, confirmando os medos do casal. Na nova imagem, Lúcia tinha olhos azuis, uma pequena verruga acima dos lábios e estava vestida de branco. Esses detalhes coincidem com a aparência da irmã falecida da esposa de Martin. Embora Lúcia não tivesse tido uma presença próxima na vida de Geis, a criança desenhou sua tia com precisão. Martin e sua esposa decidiram falar com Geis, explicando que preferiam que ela não falasse mais com Lúcia. Não foi por causa de algo terrível que Lúcia tivesse feito em sua vida, mas porque a situação era genuinamente assustadora para o casal. Chamaram um padre para abençoar a casa e pediram que qualquer espírito partisse em paz. Esta história foi compartilhada por um professor de arte de uma escola primária. 2 vezes por ano, a professora realizava um exercício chamado o desenhar e contar. As crianças desenhavam algo que tinha significado para elas e contavam a história por trás do desenho.
Nessas aulas, um menino estava desenhando algo que parecia apenas um monte de fogo. A professora questionou por que ele não estava desenhando algo com significado pessoal. O menino respondeu que ainda não tinha terminado e a professora o deixou continuar. Quando a professora voltou, viu que o menino havia acrescentado uma casa ao desenho. Questionou o menino sobre o desenho da casa em chamas, considerando-o inapropriado. O menino explicou que essa era a casa em que seus pais desejavam queimá-lo. A professora ficou chocada e decidiu não expor mais os desenhos. Brad e Jane são os pais de Molly, uma menina de 5 anos na época. Molly era uma criança quieta e bem comportada, o que torna a história ainda mais assustadora. Numa noite, Molly afirmou que havia um monstruoso em seu armário. Brad levou de volta ao quarto e mostrou que não havia monstro lá. Na noite seguinte, Molly voltou a afirmar que havia um monstruoso em seu armário. Brad e Jane permitiram que Molly dormisse com eles. No dia seguinte, Molly desenhou uma imagem do suposto monstruoso e mostrou aos pais. A imagem assustou Brad, mas até então, parecia ser algo normal para uma criança. Porém, numa das noites seguintes, Brad e Jane acordaram com Molly chorando e gritando. Ela mostrou marcas de prejuízo nas costas e afirmou que o monstruoso havia machucado. O casal encontrou por alguém em casa, mas não encontrou ninguém. Começaram a considerar a possibilidade de Molly ter feito isso da mesma forma, de forma intencional ou acidental. Ao longo do tempo, os eventos são mais do que meras coincidências. Molly nunca mudou sua história sobre o monstro, mas os pais decidiram mudar o mobiliário dela para o quarto de hóspedes. Molly continua visitando o quarto. Giovanna encontrou. Ao analisar o desenho, Giovanna veja uma figura negra. Na manhã seguinte, o irmão acordou pedindo leite com chocolate, algo que não costumava fazer. Mas, quando contorno, ele estava morto.